Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou me preparando para dormir, são já por volta das 10 horas da noite aqui em Malta, aí no Brasil deve ser 5 horas da tarde. Mas antes de dormir eu queria contar para vocês uma experiência que eu tive, porque eu tinha prometido para vocês que eu iria contar para vocês e gravar um novo vídeo aqui do diário do Projetor Consciente quando acontecesse alguma coisa diferente, né? E 40 dias depois que eu comecei a escrever, a monitorar todo esse processo, todos os exercícios que eu venho fazendo para tentar fazer a projeção astral, finalmente deram resultado. Né? Na noite passada eu consegui ter uma experiência bastante interessante, eu vou contar para vocês. Mas antes disso eu queria lembrar para vocês um pouquinho como é que foram esses 40 dias, né? Durante esses 40 dias eu coloquei o meu relógio não, perdão, o meu celular, o alarme do meu celular para despertar a cada uma hora durante o dia, né? Durante as horas que eu estava acordado. Por que eu fiz isso? Porque eu ia fazer um reality check. Esse reality check, né, o que eu fazia? Toda vez eu olho para minha mão, conto para ver se eu tenho 5 dedos mesmo, puxo o dedo para ver se, né, coloco o dedo assim para ver se atravessa a mão, e sempre me perguntando: Marcelo, você está no corpo ou você está fora do corpo? Você está acordado ou você está sonhando? Esses exercícios são importantes, por quê? Porque se a gente faz isso durante várias vezes, a gente acaba acostumando a nossa mente a se perguntar o tempo todo, né? A gente está acordado, a gente está sonhando, a gente está no corpo, a gente está fora do corpo. Tanto que hoje, para vocês terem uma ideia, muitas vezes eu faço essa pergunta para mim sem precisar do celular tocar. Do nada eu lembro: Marcelo, faz um reality check. E eu venho fazendo então nesse tempo todo. E não sei se vocês lembram, eu também contei pra vocês, não sei se já contei esses dois episódios. Em dois sonhos que eu tive, num dos sonhos eu estava num lugar que parecia uma feira, com várias barraquinhas vendendo artesanato, me parecia. E num desses artesanatos eu fui para ver, e eu no sonho, né, com a força do pensamento, assim, com a força da mão, eu movia as peças que estavam lá para ser vendidas, sem tocar nas peças, mas as peças se moviam. E eu lembro que o senhorzinho que estava lá na barraquinha falou para mim assim: olha que interessante isso que você faz. Eu só consigo fazer isso quando eu estou fora do corpo. E você? Então, ou seja, ele estava tentando me chamar a atenção: olha, se pergunta, faz um reality check. E eu nem liguei, né? Naquele dia eu nem liguei. E acabei não passando, não funcionando. Teve um outro dia que eu sonhei que eu estava num hotel e eu resolvi pegar um quarto de hotel. E eu paguei pelo quarto de hotel e a moça da recepção gritou para alguém lá, falou assim: ô, fulano, reality check do quarto número 535. Sei lá se era esse o número, mas esse eu tô dando exemplo pra vocês. Mais uma vez tocaram na palavra reality check para ver se eu acordava. E eu não acordei, continuei sonhando, continuei como se nada tivesse acontecido. Mas na noite passada uma coisa bastante interessante aconteceu. Eu fui dormir, não, eu estava dormindo, eu estava sonhando, e eu lembro que eu sonhei que tinha uma lâmpada, assim, em cima da minha cama, de onde eu durmo aqui no meu quarto. Uma lâmpada clarinha assim, e em volta dela tinha uns pernilongos. Aqui em Malta, às vezes, nessa época, tá começando, a gente tá na primavera, chegando pro verão, então às vezes fica com pernilongo. E eu sempre coloco aquele aparelhinho, sabe, na tomada para eliminar os pernilongos, para repelente de pernilongo. E eu falei assim: eu vou lá pegar o repelente. E eu levantei da cama, fui andando, vim até aqui a sala, isso, né, achando que eu estava fazendo eu mesmo. Aí quando eu fui pegar o aparelhinho, eu olhei para minha mão. Nesse momento eu despertei. Eu falei: opa, eu acho que eu tô fora do corpo. Só que ao invés de fazer, né, aquilo que eu vinha fazendo sempre, de puxar o dedo, de olhar para contar se eu tinha 5, 6 dedos na mão, como é que tava, eu resolvi voar. Falei assim: acho que se eu estiver fora do corpo eu consigo volitar. E de fato, pessoal, eu levitei. E eu falei: oh, meu Deus, eu consegui, eu consegui, eu consegui. Deus, obrigado, obrigado. Só que eu lembrei: ué, não posso ficar muito excitado, porque senão o meu coração vai começar a disparar e eu vou voltar pro corpo. Aí eu falei: fica quieto, fica calmo, calma. Mas o que aconteceu, pessoal? Aí nisso eu vi, através assim da janela, aí já não parecia mais meu quarto, não sei, parecia um outro local. E aí eu vi uma pessoa que chegou também volitando, que eu acreditei ser um sobrinho meu, que eu gosto muito. Eu falei: oxe, que legal, ele também consegue fazer isso. Aí tinha a janela e eu fui tentar atravessar aquela janela, mas eu bati. Eu não conseguia atravessar, né, a janela fechada. E eu falei: mas por que eu não consegui se eu estou projetado? E nisso eu vi essa pessoa chegando. Aí quando eu vi que os olhos daquela pessoa transmitiam, não era mais a pessoa que eu imaginava, e transmitiam uma raiva muito grande para essa de mim, sabe? E aí essa pessoa começou a
se aproximar de mim e eu comecei a dizer assim, não, se afasta de mim, se afasta de mim. E a pessoa querendo vir uma situação de muita aflição, muito aflitiva. Eu não sei se instintivamente, ou não sei de onde eu sei isso. Talvez a gente já saia do corpo tantas vezes inconsciente, que a gente tem várias coisas que a gente faz do lado lá que eu só não estava consciente. Mas enfim, eu lembro que eu colocava as mãos assim, e da minha mão saíam tipo uns fechos de luz assim, que repelia aquela pessoa que estava tentando chegar para perto de mim. Ele não falava nada, ele só tentava chegar para me agarrar. E aí eu comecei a sentir que o meu corpo começou a ficar pesado, meus movimentos ficaram leves, tudo, e eu não conseguia mais afastar ele. E eu fiz muita força e meu corpo inteiro começou a vibrar uma luz muito forte, que parecia o Tocha Humana do Fantastic Four, os Quatro Fantásticos lá. Começou a soltar uma energia muito forte que eu só lembro que assim que a energia começou a inundar o quarto inteiro como se fosse uma chama, e eu falei, agora eu vou conseguir me livrar dele. Mas eu acordei, eu levantei na minha cama, coração acelerado demais, e eu sentia calafrio o tempo todo, sentia aquela energia o tempo todo. Eu fiz o meu journal, anotei para eu não esquecer tudo que eu tinha vivido naquela experiência. E aí depois eu comecei a pensar, né? Eu falei, poxa, primeiro, ah, por que será que essa pessoa apareceu e por que ela estava tão brava comigo? Por que ela queria me fazer mal? Eu tinha certeza absoluta que ela queria me fazer mal. Eu via nos olhos dela uma espécie de ódio. Mas assim, não me parecia que era pessoal. Eu não sei se eu estava num lugar onde eu não deveria estar, sabe? Tipo, eu entrei numa frequência dele, eu fui numa dimensão onde ele mora, onde ele estava, não sei. Eu sei que ele chegou ali para me afastar, para me expulsar daquele lugar que eu estava. E outra pergunta que eu fiz é por que que eu me deixei, né, ficar com tanto medo? Tá, talvez eu tenha reagido de uma maneira errada, talvez eu deveria ter tentado conversar com ele, mas escuta, por que que você tá assim? Por que que você tá com essa atitude pra cima de mim? Né? Mas não, a minha intenção foi, eu estava sendo atacado e eu tinha que me proteger, eu tinha que me defender de alguma forma. Mas depois eu ainda pedi perdão, assim, para essa pessoa, né, e falei, olha, se caso a gente se encontrar de novo, eu quero entender por que que você ficou com tanta raiva de mim, ou por que que você veio com tanta violência, assim, pra cima de mim. É porque o certo não seria eu ter essa atitude, né? Até porque se ele tivesse chegado até mim, ele poderia fazer o que comigo, fora do corpo? Será que eles têm algum poder de fazer, me machucar, por exemplo? Não sei dizer, pessoal, não sei dizer. Mas essa foi a experiência que eu tive e foi muito intensa. Então, ou seja, é importante a gente lembrar, porque foram 40 dias. Né? Lembra que a espiritualidade falava para mim, tem paciência, vai trabalhando porque você vai conseguir. Nós estamos aqui para te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Então, o que eu queria também transmitir para vocês com esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora é lembrar a todos nós que persistência é tudo. Confiança, persistência, que uma hora a gente vai conseguir. E a gente acaba conseguindo. Né? Porque a gente tem uma intenção boa, uma intenção verdadeira, um motivo que vale a pena fazer esse trabalho todo, que é para estudo. Eu quero trazer para vocês informações mais precisas possível do lado de lá. Então uma hora a gente consegue. Só a gente continuar tentando, tá? Então assim, logo depois eu tentei de novo continuar da onde eu parei para voltar lá naquele local e falar, olha, o que que foi, né, que aconteceu, tá? Mas não, aí eu também fiquei, se eu voltei, eu não sei, eu fui inconsciente. Mas eu vou continuar tentando. E assim que eu tiver uma nova experiência, eu vou contar para vocês de novo. Porque como eu falei para vocês, eu não vou mentir nunca, nunca. Foram 40 dias, né, esperando. Poderiam ser muito mais. Quando será a minha próxima experiência? Não sei. O importante é que eu vou continuar estudando, vou continuar lendo bastante. E vocês também que têm interesse de saber como que é o lado de lá, né? O lado da espiritualidade, que um dia nós vamos todos ver quando a gente desencarnar, de vez, né? Mas essa oportunidade de poder ir para o lado de lá, sair do corpo e visualizar como que é a situação, né? Quantos planos diferentes, quantas dimensões diferentes tem, os seres que estão lá, né? Que a gente vai poder ver, é muito, para mim, pelo menos, é muito interessante. Então, se você gosta desse assunto, continua seguindo, que continua acompanhando os vídeos aí, porque eu vou continuar mantendo vocês bastante informados, tá bom? E sempre com a verdade. Como eu falei, sempre com a verdade. Não sou estrela. Né, aquela essa contar essa pra vocês. Não, porque todo dia agora eu saio, quantas vezes eu quero e tal. Comigo não é assim. Comigo não é assim. Eu acredito até que algumas pessoas consigam.
Eu não consigo, pelo menos por enquanto. Mas vou manter vocês atualizados. Bom, obrigado e tenham uma boa tarde aí no Brasil. Daqui a pouco eu vou dormir. Tchau.